O sistema tributário brasileiro produz centenas de normas diárias em cada município, nos estados. O governo federal também edita novidades quase que cotidianamente. São regras que impactam diretamente na vida dos brasileiros. A reportagem é do Marcelo Matos. O sistema fiscal brasileiro tem sido chamado de manicômio tributário e não é à toa. O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário registra uma média de 845 normas editadas em dias úteis no país. A base parte da promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 1988 e aponta até agora a impressionante cifra de 7.480.000 normas na vida dos brasileiros. O presidente executivo do IBPT, João Eloy Olenik, reforça a dificuldade legal para a adequação das centenas de normas criadas diariamente. A legislação é muito complexa e, olha, para ser bom aqui no Brasil em questão legal, estar sempre atento e informado e atualizado, olha, é uma coisa bastante insana. Por isso o manicômio legislativo que nós temos, e principalmente na área tributária. No âmbito federal, são 188.000 normas editadas desde 1988. No âmbito estadual, 2 milhões. E normas municipais, 5 milhões. Haverá uma mudança significativa com a reforma tributária em discussão no Congresso? A maioria desses tributos aí, que vão ser criados na reforma, eles dependem de leis complementares, para regulamentar como é que eles vão ser feitos, definir alíquota, definir destinação, definir conselho gestor, definir tudo isso daqui. Então, veja, nós teremos aí, além de tudo que a gente já tem, a emissão ainda de muito mais normas aí durante esse período para adequar e estabilizar e implantar e regulamentar a reforma tributária. O presidente executivo do IBPT, João Eloy Olenik, ressalta a transição de 10 anos dos regimes, antigo e novo, após a finalização da reforma no Congresso, e a convivência com os atuais 64 tributos existentes no Brasil. Segré, o secretário especial para a reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api, admite, o óbvio, que não haverá redução de carga tributária com a reforma tributária. Ele nunca prometeu isso, nem ninguém, para ser justo, mas ele diz o seguinte, que só com a diminuição desse emaranhado de leis, normas que são editadas todos os dias em vários municípios, nos estados e na União, o custo, por exemplo, de uma empresa para recolher o imposto cai cerca de 10%. É um avanço, né? É um avanço, mas, Rafael, não muda nada. O objetivo da reforma tributária, os objetivos deveriam ser dois. O primeiro é essa facilidade, né? Porque, claro, hoje é uma confusão. Você tem impostos federais, contribuições federais, impostos estaduais, impostos da prefeitura, impostos que têm a ver com as operações financeiras. É muita carga para quem deve organizar isso numa empresa. Mas o segundo objetivo deveria ter sido, não te digo diminuir, pelo menos manter a carga tributária. E isso não se observa. Quando a gente vê as previsões de quem está hoje colocando essa pauta no Congresso, observamos que a alíquota deve estar próxima de 27 a 27,5. É a alíquota mais alta do mundo. Hoje temos, por exemplo, países, são 170 países no mundo que utilizam o IVA, o Imposto ao Valor Agregado. Se a gente avalia na região, nós temos Argentina com 21%, Uruguai com 22%, Chile com 19% e Paraguai com 10% do IVA. É o IVA mais baixo do mundo junto com o Japão, também 10%. E nós temos também a alíquota mais alta de 27% em alguns países do mundo. O Brasil estaria por cima do mais alto. Então, não estamos dando o exemplo. E o problema maior é que a primeira reforma tributária na história contemporânea do mundo que faz uma reforma sem determinar a alíquota. A alíquota será feita posteriormente, provavelmente em 2026. Então, serve como um paliativo, dizer, olha, você hoje tem muito trabalho, vai ter menos. Claro, serve.
mas o que interessa realmente é quanto dinheiro vai sair do caixa das empresas. Isso até aqui é uma incógnita. A oposição compartilha das mesmas críticas que você fez agora, Segré. E por causa disso, eu te pergunto quais são suas expectativas em relação ao comportamento da Câmara dos Deputados na discussão, mais uma vez, da proposta, diante de tantas mudanças que foram feitas no Senado, especialmente a ampliação dos regimes especiais. O que você espera dos deputados? O problema do regime especial é que quando você diminui a alíquota de um, tem que aumentar necessariamente a alíquota do outro. Não existe o almoço grátis, então tem que compensar uma carga que diminui com uma carga que vai ter que subir. E o problema são essas exceções, porque todo mundo quer ser parte das exceções. Não, o meu segmento é prioritário, então temos que pagar menos impostos. Na realidade, todos são. Vimos isso na matéria da desoneração da folha. O que deve acontecer na Câmara dos Deputados? Negociando com o governo, quanto menos intervenção e mudanças tenha, melhor. Porque se tiver alguma mudança no texto, ela deve voltar para o Senado de novo, isso que o governo quer evitar. Provavelmente seja fatiado e muito provavelmente seja algumas questões retiradas do texto do Senado, mas não modificadas ou ampliadas, porque dessa forma o Congresso demoraria a aprovação, que para o Executivo é tão importante.